Olá, meus alunos, olá, meu pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lorena Rodrigues e hoje nós daremos início às aulas sobre a Lei Maria da Penha. Para vocês que estão acompanhando no material didático, eu trouxe os artigos que são mais cobrados da Lei Maria da Penha em provas de delegado de Polícia Civil, trouxe os artigos que são menos cobrados e também trouxe as novidades legislativas de 2017 até 2020. A forma como eu vou abordar a Lei Maria da Penha com vocês será artigo por artigo. Claro, os que são mais cobrados. Então, vamos dar início com o artigo 1º da Lei Maria da Penha. O artigo 1º da Lei Maria da Penha, ele trata dos fundamentos da Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela cria mecanismos de prevenção, mecanismos que visam prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Tudo de acordo com a Constituição Federal, lá no artigo 226, parágrafo 8º. Temos também o artigo 2º e 3º da Lei Maria da Penha, que ele ressalta sobre os direitos e garantias fundamentais inerentes a todo ser humano e que também são inerentes à mulher, independente da sua orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião. No artigo 5º, vamos dar início ao conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse artigo é muito importante, cai muito em provas, apesar de acharmos que pode ser algo mais simples, mas não é porque tem as suas peculiaridades. Então, vamos lá. Olha o que é que diz o artigo 5º, acompanhe comigo. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Vejam só, qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Que gênero é esse? O gênero feminino. Que ele cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Os incisos do artigo 5º, ele já trata das formas de violência doméstica, o conceito, a configuração da violência doméstica. Onde é que é configurada a violência doméstica? O inciso 1º fala que é configurada a violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito da unidade doméstica. E o que é que é? O que é que seria esse âmbito da unidade doméstica? Ou seja, é o espaço caseiro, o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar. Vejam que eu grifei exatamente nesses dois lugares. Espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. E aí eu trago para vocês, pessoal, o que cai muito em provas de concurso. Apesar de não estar expressamente na lei, o que é esse esporadicamente agregados. Olhem só a observação. A patroa que agride a empregada doméstica que reside no local do emprego, ela está sujeita às regras contidas na Lei Maria da Penha? Sim. E qual é o fundamento? Inciso 1º do artigo 5º da Lei Maria da Penha. Mas para fins de tribunais, o que é que o STJ ele fala sobre esse assunto? O STJ diz que para ser configurada para ser configurada a Lei Maria da Penha na violência da patroa contra a empregada doméstica que reside na casa da patroa, tem que ser demonstrada a vulnerabilidade, certo? Mas a vulnerabilidade, vale ressaltar aqui, ela já está predisposta lá no artigo 4º da Lei Maria da Penha. Nós mulheres, nós já somos vulneráveis por si só, é o que diz a nossa lei. Mas, e aí vocês poderiam até me perguntar, vocês podem estar se perguntando, porque eu trouxe aqui o caso da patroa que agride a empregada doméstica que reside na casa dela. Mas no caso da diarista, aquela que vai eventualmente na casa do patrão, e se o patrão agride essa diarista? A Lei Maria da Penha incide
nessa violência? Não. A Lei Maria da Penha não incide nessa violência, justamente porque a diarista ela vai lá eventualmente, esporadicamente, ela não vai lá sempre. Ela não está, no caso, não configura aí a unidade doméstica. Ela não está enquadrada no finalzinho aqui do inciso primeiro, inclusive as esporadicamente agregadas, certo? Então, vamos dar continuidade. O inciso segundo, no âmbito da família, é configurada a violência doméstica familiar contra a mulher quando acontece no âmbito da família, no âmbito familiar, ou seja, acompanhe comigo. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, aqui, a agressão ela é cometida no âmbito familiar. Não importando o local onde aconteça a agressão. Se ela se enquadra nesse âmbito familiar, não importa o local, não importa o ambiente. O que importa é esse laço entre o agressor e a vítima. Vamos ao inciso terceiro. Em qualquer relação íntima de afeto. É configurada a violência doméstica e familiar contra a mulher em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido, prestem bem atenção, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, esse inciso terceiro, pessoal, cai muito em prova. Muito, muito mesmo. Porque em qualquer relação íntima de afeto, fica algo aberto. Então, a prova pode chegar com alguma questão, algum item que vale causar que vocês podem causar algum tipo de erro em vocês, porém podem induzir ao erro. Porque em qualquer relação íntima de afeto, vocês podem se perguntar, já que em qualquer relação íntima de afeto, por exemplo, uma amizade está nesse conceito de qualquer relação íntima de afeto, mas não. O que a nossa doutrina, o que a nossa jurisprudência diz é que, por exemplo, uma simples amizade não se enquadra nesse qualquer relação íntima de afeto. Para que haja a configuração de qualquer relação íntima de afeto, vejam só, acompanhem comigo, tem que ter um relacionamento dotado de conotação sexual ou amorosa, ainda que o casal não conviva sob o mesmo teto, ou ainda que esse vínculo fuja do conceito de família. Então, não se pode ampliar essa relação íntima de afeto para abarcar, por exemplo, relacionamentos que são passageiros. Então, foquem nesse inciso terceiro do artigo 5º da Lei Maria da Penha. Vamos dar continuidade. A violência contra a mulher, ela pode ser familiar. Olhem só aqui. A violência contra a mulher, ela pode ser familiar, ou em qualquer relação íntima de afeto, ou também doméstica. Vejam só. Esses 3 incisos que eu acabei de explicar para vocês do artigo 5º, eles são situações. Eles não são cumulativos, eles são alternativos. Então, a violência doméstica familiar contra a mulher, ela pode ser no âmbito familiar, ela pode ser no âmbito doméstico ou pode ser em qualquer relação íntima de afeto. E vejam que o STJ ele já decidiu. O STJ já decidiu que a Lei Maria da Penha, ela pode ser aplicada ainda que não tenha havido coabitação. E mesmo quando as agressões ocorrerem, quando já estiver encerrado o relacionamento entre as partes. Ou seja, o STJ ele já falou que, ainda que não haja coabitação entre o agressor e a vítima, ainda que a relação deles tenha chegado ao fim, tenha terminado, mas desde que eles guardem esse vínculo com a relação anterior, a Lei Maria da Penha, ela pode e ela deve incidir.
Então, foquem bem nesse artigo 5º da Lei Maria da Penha, é um artigo muito cobrado em provas. As relações pessoais independem de orientação sexual. Esse ponto também é muito importante e também está lá no artigo 5º, no parágrafo único, que as relações pessoais, elas independem de orientação sexual, certo? Tanto é que a Lei Maria da Penha, ela já atribuiu as uniões homoafetivas à entidade familiar, ou seja, a Lei Maria da Penha, ela diz que as uniões homoafetivas, ela tem esse caráter de entidade familiar. Tanto que eu trouxe aqui para vocês a súmula 600 do STJ, que diz, para a configuração da violência doméstica e familiar, prevista no artigo 5º da Lei número 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Pronto. Então é isso, pessoal. Esse artigo 5º da Lei Maria da Penha é um artigo de suma importância, porque ele trata do conceito da configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher e trata especialmente desse ponto que é de suma importância, que independe de orientação sexual. E também independe de coabitação entre o agressor e a vítima para que a Lei Maria da Penha ela seja incidida naquele caso concreto. Vamos avançando aqui. Sujeito ativo e passivo da Lei Maria da Penha. É sabido que o sujeito ativo, ele tanto pode ser o homem quanto pode ser a mulher. O sujeito passivo, ele sempre é a mulher. E conforme já relatei agora há pouco, a vulnerabilidade que é inerente à mulher, ela está descrita lá no artigo 4º da Lei Maria da Penha, certo? E nessa questão, pessoal, do sujeito ativo e passivo, há uma celeuma muito grande a respeito dos transexuais. Como é que ficariam os transexuais? Eles incidem sobre os transexuais a Lei Maria da Penha, já que o sujeito passivo é somente a mulher? E eu digo para vocês, a nível de prova de concurso público, nosso caso aqui, concurso para delegado de polícia civil, eu digo para vocês, os transexuais, eles não incidem, não incidem sobre eles a Lei Maria da Penha. A nível de prova de concurso público, não é incidente a Lei Maria da Penha sobre as agressões contra um transexual. Ainda que ele tenha feito aquela cirurgia de reversão de sexo, e ainda que ele tenha nos seus registros os nomes já alterados, modificados, ainda assim, a nível de concurso público, se a prova vier perguntando, você já sabe que não incide a Lei Maria da Penha. Ah, mas tramita no Senado um projeto de lei para enquadrar os transexuais como sujeito passivo da violência doméstica e familiar contra a mulher. Sim, temos sim um projeto de lei no Senado Federal, tramitando lá, mas ainda é só um projeto de lei, não é lei. Então, a nível de prova, não incidem. Vamos dar continuidade aqui. Eu trouxe para vocês, que estão me acompanhando, alguns exemplos das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, de quando, por exemplo, a violência da filha contra a mãe é aplicada a Lei Maria da Penha? Sim. Mas por quê? A filha não é mulher? A mãe também não é mulher? Como é que fica? A questão aí, pessoal, já até falei para vocês, a questão da vulnerabilidade. Nesses casos, quando há uma violência de uma filha contra a mãe, faz-se necessário que seja destacada, que seja apresentada e comprovada a vulnerabilidade da mãe em relação à filha. Voltemos aqui. Outro ponto importante, o irmão contra a irmã.
Ainda que não haja coabitação, temos também a incidência da Lei Maria da Penha. A nora contra a sogra, o mesmo caso da filha contra a mãe. Ainda que não haja coabitação e exigindo, claro, a comprovação da vulnerabilidade. Outro caso, ex-namorado e ex-namorada. Lembram que eu acabei de falar para vocês que ainda que o relacionamento esteja terminado, pode incidir a Lei Maria da Penha. E nesse caso aqui, nós temos, coloquei para vocês aqui o habeas corpus, o número do habeas corpus e o ex-namorado com a ex-namorada. A observação é que se o vínculo é eventual, efêmero, não incide a Lei Maria da Penha. Que isso fique bem claro. Vamos agora para o artigo 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Pessoal, nesse artigo 7º, nós temos as diversas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, dentre elas a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e a violência moral. Nós temos aqui um rol exemplificativo. Esse rol, ele não é taxativo, ou seja, podem haver outros tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E trouxe aqui para vocês, inciso por inciso, mas o que eu quero chamar a atenção é quanto à violência psicológica, pois nós tivemos aqui uma alteração legislativa incluída na lei de 2018, pela lei de 2018. Então, é algo que vocês têm que prestar mais atenção nessa violência psicológica, que é entendida como qualquer conduta, aí tem isso tudo que vocês vão acompanhando lá para o final. Violação de sua intimidade. Então, essa violação de sua intimidade ela é tratada como uma violência psicológica dentre os tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E não uma violência, por exemplo, moral. Porque pode ser que na prova venham esses dois incisos a fim de que você erre. Então, a violação da intimidade ela é configurada como uma violência psicológica e não violência moral. E agora vamos para o artigo 9º da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Vocês estão vendo aí que são novidades legislativas. No artigo 9º, nós tratamos da assistência à mulher e temos o parágrafo 2º, que fala, o juiz, vão acompanhando, o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica, o encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou dissolução de união estável perante o juízo competente. Aqui nós já temos uma lei que foi incluído esse inciso 3º pela lei de 2019, certo? Então, tratamos neste artigo 9º, parágrafo 2º, sobre a assistência à mulher, que é dever do juiz fazer esse encaminhamento da mulher à assistência judiciária. O parágrafo 4º, ele fala que aquele por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde. Então, nós tratamos aqui nesse parágrafo 4º a respeito do ressarcimento dos danos pelo agressor, que deve ressarcir, inclusive, o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Também incluído pela lei, a Lei 13.871 de 2019. O parágrafo 5º fala que os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente
e disponibilizados para monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparadas por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Então, mais uma vez, nós temos aqui parágrafo 5º falando sobre o ressarcimento de custos pelo agressor da vítima. E dando continuidade, o parágrafo 6º também fala do ressarcimento, de que tratam o parágrafo 4º e 5º, ele não poderá importar em ônus, seja de qualquer natureza, ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes. Então, o ressarcimento do agressor em relação à vítima, seja o ressarcimento que ele vai fazer dos custos que teve com o sistema único de saúde ou com qualquer outro custo, ele não pode, esse ressarcimento, não pode acarretar em ônus ao patrimônio da vítima e também de seus dependentes. Parágrafo 7º. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio. Tanto ela tem prioridade para matricular, como também para transferir. E no parágrafo 8º, vejam só, ele fala que todos esses dados referentes à ofendida e seus dependentes, eles serão sigilosos. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, essas novidades legislativas contidas no artigo 9º, para que vocês possam dar uma maior valorizada no momento dos estudos, justamente por se tratar de uma legislação de 2019, então, que ainda não caiu nesses concursos públicos para delegado de Polícia Civil. Então, vocês deem uma focada maior nessas novidades legislativas, porque é de suma importância. Vamos dar continuidade. Do atendimento pela autoridade policial. Com certeza, esse aspecto aqui é o que mais chama a atenção de vocês que estão prontos para serem delegados de Polícia Civil, que é como se dá o atendimento por você que vai ser delegado de Polícia Civil numa delegacia, ali naquele primeiro momento. Como é que se dá o atendimento? Como é que deve ser feito esse atendimento pela autoridade policial, que é você, o delegado de Polícia Civil? E vamos agora trazendo também novidades legislativas. Só para ressaltar mais uma vez, todo momento que vocês forem pegando material, até mesmo os slides, assistindo às aulas e verem novidades legislativas, fiquem atentos. Nós sabemos que a Lei Maria da Penha, sim, ela está entre as 7 mais cobradas nas provas de concurso para delegado de Polícia Civil. Mas não é por isso que você vai comprar um livro específico para estudar a Lei Maria da Penha. Claro que você tem que estar atento a estudar com firmeza a lei seca, aprender aqui com as aulas, e estar atento ao material de vocês, que está muito bem elaborado. Então, com isso, com certeza, vocês fecharão essas 2 a 3 questões que aparecem nas provas de delegado. Então, vamos lá. Artigo 10A da Lei Maria da Penha. Ele fala que o atendimento policial, ele tem que ser especializado. Olhem só, acompanhem comigo. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado. Olhem só como é que vocês estão vendo, que é direito da mulher ter um atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Como é que esse artigo ele pode cair na prova de vocês? Vejam aqui, ó, acompanhem, que os servidores, eles têm que ser de preferência do sexo feminino, mas o artigo não fala que os servidores têm que ser obrigatoriamente do sexo feminino. Então, como ele não fala na obrigatoriedade, mas na preferência, fiquem ligados, porque os servidores têm que ser preferencialmente do sexo feminino e não obrigatoriamente.
Parágrafo 1º. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. Pessoal, só voltando aqui rapidinho, esse artigo 10, ele foi incluído pela lei de 2017 e com certeza, inclusive em um concurso que eu peguei para poder fazer o material dessas aulas para vocês, foi o delegado de Polícia Civil também do Maranhão, que foi em 2018. E foi um concurso que já estava essa lei de 2017 em vigência, então com certeza teve algo a respeito desse artigo 10. Mas vamos dar aqui o prosseguimento. O parágrafo 1º, ele fala sobre a inquirição da mulher, que ela deve obedecer a algumas diretrizes. Mas nós voltaremos no próximo bloco para falar sobre esse assunto. Aguardo vocês.